Obrigada, presidente. Eu quero aqui começar agradecendo ao Júlio aí pelas vezes que eu abordei, e não foram poucas, né? Para a gente tentar achar alguma solução, mas nunca teve solução fácil, né, Júlio? Mas é possível ao Instituto. E desejar para você boa sorte e dizer que você, aí eu me lembro bem de toda aquela dificuldade no início da gestão em 2017, a gente teve vários contatos, né, o Coronel Dimas, vocês, e conseguiram colocar de uma situação caótica daquela, conseguiram colocar a casa saneada, né, de uma forma geral. E uma Pouso Alegre progressista que a gente está vendo aí, que eu tenho orgulho, né, de dizer isso com todas as minhas certezas. Aqui, diferente do Júlio, ainda tenho 2 prestações de contas à frente, para, se o destino assim, né, o permitir, para vir aqui a essa casa para apresentar a situação do nosso Instituto de Previdência, né, que abarca aí quase 5.000 servidores, que nós temos ainda 2.800 e poucos servidores ativos e cerca de 1.800 inativos. E a gente está aqui com uma situação que depende do procurador-geral do município, que é o equacionamento do déficit, que o Júlio, no dia 31 de março, né, desse ano, eu, o Júlio, a minha equipe aqui, Ana Elisa e Juliana Mares, e o Coronel Dimas, nos reunimos e o município optou pela opção de equacionamento do déficit apurado no último cálculo atuarial. E nesses próximos dias, os senhores devem estar recebendo, eles devem estar simplesmente dando uma verificada, analisada na parte formal do projeto, mas ficou praticamente os 3 primeiros anos da mesma forma como está, né, transformando em aporte fixo o que era déficit técnico. Isso até ajuda, porque acaba que desvincula da folha, né, de pagamentos, e a partir do 2025, esse valor praticamente dobra, né? Isso dá uma certa tranquilidade agora para a gente analisar a reforma da Previdência, que é o próximo passo, né? Essa parte do equacionamento já está aprovado, já está lá no CADIPREV, pelo demonstrativo do resultado anual atuarial, que o prefeito já assinou, e a gente só aguarda o envio a essa casa do projeto de lei, que deve chegar nos próximos dias. E, Júlio, eu te peço para que verifique lá junto à PGM, que antes de você sair a gente consiga fazer com que isso seja consolidado, que é importante porque o atuário precisa disso para dar andamento no impacto da situação financeira do município, do IPREM, né, dentro daquilo que foi calculado na avaliação atuarial. Então, a gente precisa daquilo aprovado para a gente dar andamento agora para a parte da reforma da Previdência, que o atuário vai analisar o impacto de cada regra e vai vir a Pouso Alegre para fazer essa exposição aos vereadores, ao executivo, aos conselhos, né, para discutir como que vai ficar. Então, como a gente tem esses 3 primeiros anos, é porque vocês não receberam o projeto ainda, mas ele já está pronto, já está na mão do PGM, já foi, passou pelos conselhos, já passou pela comissão mista, que tem Câmara e Prefeitura e IPREM, e está tudo certo. Então, a avaliação atuarial, ela diz que os 3 primeiros anos tem que ter um aumento de 3% na alíquota patronal, porque estava sendo feita apropriada de uma forma incorreta, os 3% que é para a manutenção do Instituto, né, que é uma atividade que era para estar sendo exercida lá na Prefeitura e é exercida pela autarquia, que foi descentralizada. Aí, os 14% patronal, 14% dos servidores, não vai mudar nada, e aquele déficit técnico que a Câmara, o IPREM e a Prefeitura paga, vai ser transformado num aporte fixo. Nos 3 primeiros anos não muda muito, né? Ficou no percentual parecido com o que já estava, mas em 2025 ele dobra.
Aí é importante agora, por isso que eu falo que não está em nenhuma pressa, não é correria para a gente aprovar a reforma da Previdência aí, sem análise. Então, assim que aprovar esse projeto, o atuário já vai começar a fazer a análise dos impactos da reforma e vai vir aqui até, a gente pode marcar aí já para o segundo semestre, as conversas para ver como que vai ficar, como que vão ficar as regras. É muito importante isso, eu peço ao Júlio aí o auxílio para que esse projeto chegue na casa nos próximos dias, porque, segundo o chefe de gabinete, ele está na Procuradoria-Geral do município. E ainda temos muitos desafios e temos muitas conquistas a mostrar, porque a gente também progrediu bastante. Nós ficamos em 5º lugar num concurso que saiu o resultado agora de Prêmio Brasil de Responsabilidade Previdenciária, em que em mais de 80 itens a gente cumpriu quase que a maioria, e a gente concorreu com grandes nomes, grandes institutos. Então, a gente está muito contente. Esse 5º lugar empatado com o 4º, porque a gente tem um número um pouquinho maior de servidores lá no IPREM, então isso fez com que a gente ficasse em 5º. Então, quer dizer que o IPREM está indo bem. E o IPREM indo bem é bom para a prefeitura, porque a prefeitura nunca vai poder ficar livre do IPREM. O IPREM é o filho menor da prefeitura que nunca vai atingir a maioridade. A prefeitura vai carregá-lo pelo resto da vida. E se ela não olhar para os problemas agora, eles só vão crescendo, vai chegar no momento, como ele falou, na parte dos professores que o reverendo perguntou, vai chegar no momento que, se você jogar confete, depois você vai tirar o confete. Vai chegar um momento que o IPREM não vai ter dinheiro para pagar, vai ter que passar todo aquele pessoal para a prefeitura pagar, o limite com a folha vai explodir, e aí como que vai fazer? Vai ficar igual Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos deixar chegar nesse ponto. A gente tem que ficar agora, desde ontem já, tomar todas essas providências. Então, eu peço que esse processo não seja atropelado. Já falei com o Coronel Dimas, já falei com o Coronel Eider, com o chefe de gabinete, e a gente está confiando que isso vai acontecer e essa casa também vai participar desse processo. A reforma será necessária, não adianta dizer que não, mas ela bem pensada e após o equacionamento que está lá na PGM. E, assim, se a gente observar isso, o Instituto fica equilibrado. Esses 490 milhões que a Anelisa e a Juliana Mares agora vão mostrar os números de uma forma bem gráfica, bem fácil, eles vão ser equacionados dessa forma e a gente vai ter aí a possibilidade de não se preocupar com o Instituto não conseguir pagar as aposentadorias e pensões. Sempre de olhos abertos e a avaliação dinâmica todo ano, olhando para aquilo, né, que tem que ser revisto todo ano. Então, era isso que eu tinha que falar. A nossa missão também é árdua, mas nós estamos cumprindo com bastante coragem. Essa semana nós tivemos uma reunião a pedido da Polícia Federal com 2 delegados que vieram a Pouso Alegre e passamos algumas informações. E isso quer dizer que as investigações estão em pleno andamento. Nós aqui, a Anelisa, o Daniel, passamos bastante informações que a gente levantou todo esse tempo e a gente viu que uma coisa que eu achei que ia ir por causa da Lava Jato, não, ela está caminhando. A reunião foi muito boa, eles saíram daqui contentes com o que a gente pôde informar, porque a gente está aqui no fronte e é mais fácil para a gente levantar informações que eles que estão fora têm. Então, eles vieram aqui, pediram essa reunião há um tempinho já, foi possível essa semana, e então, para vocês saberem que as investigações continuam.
Ok? Então, a Ana Elisa e a Juliana Mares vão mostrar os números e estamos aqui para dirimir as dúvidas. E eu peço aos senhores e ao Júlio que analisem com carinho o projeto do equacionamento que vai chegar para a gente aprovar e partir para o próximo passo, que será a reforma da Previdência. Bom dia a todos presentes, aqueles que estão também assistindo online a nossa apresentação. Nós estamos apresentando agora a prestação de contas do primeiro quadrimestre do IPREM. Nessa primeira tela, estamos apresentando as receitas de contribuição do IPREM de janeiro a abril de 2022. O valor de contribuição de servidor totalizou R$ 3.634.000. As contribuições de receita de patronal... Espera aí, só um instante. Espera aí, só um instante. Eu vou dizer de novo, desculpa. O valor de receita de contribuições de servidor retido totalizou R$ 4.895.000. As contribuições de receita de patronal totalizou R$ 4.895.117. E as receitas de déficit atuarial totalizou R$ 8.475.000. Nós temos, atualmente, a quantidade de servidores efetivos de 2.811. As receitas de contribuição dos servidores inativo e pensionista, que são aqueles que recebem acima do teto, totalizou, de janeiro a abril, um valor de R$ 120.623. Nós temos servidores que fazem a contribuição, um número de 100. 100 inativos e pensionistas. A receita de Comprev, que são aquelas receitas de compensação previdenciária entre regime próprio e geral, totalizou R$ 57.487. E a receita de aluguel de terreno que o IPREM tem com a prefeitura totalizou o valor de R$ 60.558. E nós temos também a receita de rentabilidade de cupom semestral das NTNs, que totalizou, de janeiro a abril, um valor de R$ 1.369.000. Esse próximo slide apresenta as despesas de benefício de aposentadoria, que as aposentadorias concedidas de janeiro a abril foram 37 aposentadorias e totalizou um valor de R$ 121.000. E as que nós temos recentemente acumuladas durante todos os anos, nós temos 1.460 aposentadorias, que totalizou, nesse período, uma despesa de R$ 17.906.000. As despesas de pensões concedidas durante esse período foram apenas 2, que totalizou um valor de R$ 5.706. E as pensões acumuladas de todo o período, nós temos 291 pensões, que totalizou R$ 2.135.000. As despesas administrativas, que são aquelas rotineiras do IPREM, totalizou nesse período um valor de R$ 1.450.000. E nós colocamos nessa tela algumas despesas relevantes, que são as despesas com PASEP, a contribuição de PASEP, que foi R$ 239.645. Algumas tarifas bancárias que a gente tem, que é um valor de R$ 147, e a nossa folha de pagamento de servidores, lá do IPREM, nós temos 45, que totalizou R$ 783.000.
Esse gráfico, ele demonstra, a gente esboçou aí, as receitas de contribuição e as despesas de benefício, que são as despesas de manutenção do Instituto. Aí eu peço aos senhores para dar uma olhadinha bem com atenção, porque aí vai mostrar que nós já estamos descendo a serra. Nós estamos com um déficit financeiro e isso é muito preocupante. É que eu não estou enxergando. Eu não imprimi, peraí. É que eu não estou enxergando. Você fala que eu estou sem impressão. Então, nesse gráfico, a gente pode constatar que, desde janeiro, a nossa despesa está maior que a receita. Em janeiro, nós tivemos um déficit de menos 573 mil, fevereiro, menos 315 mil, março, menos 470 mil, abril, menos 416 mil. Então, o valor que a gente recebe de contribuição, o repasse da prefeitura, ele não é mais suficiente para pagar as aposentadorias. Isso implica a gente ter que resgatar dos nossos fundos para conseguir fazer esse pagamento. Esse gráfico ele tem o total do quadrimestre. Então, o total de contribuições foi 18.265.000 e o total gasto com pagamento de aposentadorias e pensões, 20.042.000. Então, o déficit desse primeiro quadrimestre foi de 1.776.000. Então, aí a gente já está tirando, desmobilizando os nossos investimentos para poder pagar as aposentadorias. E isso não é bom. Até o ano passado, a gente não estava precisando fazer isso. Aí, isso é muito preocupante e aí a necessidade de fazer aí o ajuste no equacionamento nos percentuais lá e nos aportes. Esse slide ele apresenta o número de servidores que a gente fez essa comparação de servidores ativos versus servidores versus inativos e pensionistas. Em janeiro, nós tivemos um número de servidores ativos de 2.863. Em contrapartida, nós tivemos um número de inativos e pensionistas de 1.715. Observando o número de servidores ativos de janeiro a abril, vocês podem verificar que o número vem decrescendo. Então, em janeiro foi 2.863, fevereiro 2.850, março 2.836 e abril 2.811. E o número de inativos e pensionistas ele está sempre crescendo. Em janeiro foi 1.715, em fevereiro 1.731, março 1.747 e abril 1.751. Isso mostra que as nossas contribuições de servidores ativos elas estão sempre diminuindo. Em contrapartida, a nossa despesa de aposentadoria e pensão está sempre aumentando. Como já foi dito aqui anteriormente, o IPREM tem que desmobilizar os fundos de investimento para fazer esse pagamento. Então, eu acho relevante apresentar esse quadro, mostrando, né, que, neste caso, nós estamos com um número maior de inativos e pensionistas. Agora, nesse quadro, nós estamos apresentando a taxa de administração. A taxa de administração é a manutenção do IPREM. Nela apresenta as despesas de folha de pagamento, água, luz, tudo que faz o Instituto funcionar. Nós temos uma lei para a gente seguir. Anteriormente, a lei dizia o seguinte, que a base de cálculo era a contribuição era a remuneração dos servidores ativos e inativos. Aí,
Dessa base de cálculo, a gente utilizava um percentual para utilizar nos nossos gastos. Até o ano passado, o nosso valor da taxa de administração era 3.751.000. Para o ano de 2022, houve uma alteração pela portaria 19.451, que diminuiu o valor da nossa taxa. Anteriormente, a base de cálculo ela era a remuneração dos servidores inativos e dos servidores ativos e inativos, e agora passou a ser apenas dos servidores ativos. Então, teve uma diminuição relevante. Para o cálculo desse ano, foi de 3.341.000. Tivemos uma redução de 410.000. Isso impacta diretamente nas nossas despesas lá do IPREM, porque as despesas estão sempre crescendo, né? Mas, isso é óbvio, né? Por inflação. Então, o que a gente comprava no ano passado já é diferente do que a gente compra esse ano. O que a gente está fazendo para fins orçamentários? Nós estamos utilizando uma sobra de exercícios anteriores para fazer o pagamento. A gente entrou em contato com a Secretaria de Previdência, porque outros RPPS também tiveram esse mesmo problema, e a gente relatou que precisa ser alterada essa fórmula de cálculo. Então, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Isso aí parece que vai ter uma alteração, não deu muito certo essa alteração, e aí acho que vai ter que voltar ao modelo anterior, com um percentual menor, mas em cima das duas folhas. Porque não é razoável, com inflação aí batendo duas casas, e também a gente agora, para modernizar o Instituto, a gente teve que contratar consultoria, sistema bom, né, para funcionar com uma modernidade. Aí isso custa. Aí, se mudar, vai ficar razoável de novo. Mas, por enquanto, aí, se mudar, a gente vai precisar mandar uma lei a essa casa para poder alterar a fórmula de cálculo de novo. Assim que mudar, a gente vai providenciar isso. E enviar ao executivo, e os senhores certamente terão acesso para apreciação, deliberação e votação. Passando agora para a parte dos fundos de investimento, coloquei na apresentação todos os fundos, mas eu vou pular e vou direto para o resumo, porque a gente tem mais de 40 fundos e não convém falar do desempenho de cada um. Mas aí depois tem o relatório, vai ser publicado no site para quem quiser ter acesso. O nosso resultado do primeiro quadrimestre com relação aos investimentos. O IPCA, que é o índice que mede a inflação, ele ficou em 4,29% nesse período. A nossa meta atuarial ela é IPCA mais 4,77% e ela ficou em 5,93%. Nos fundos líquidos, a gente teve uma rentabilidade de 2,86% nesse período, representando R$ 10.524.000. Os fundos ilíquidos, nós tivemos uma desvalorização de 4,97%, representando R$ 3.418.000. E quando a gente soma esse desempenho na carteira total, a gente tem uma rentabilidade de 1,63%, R$ 7.106.000. Esse gráfico, a gente consegue enxergar bem esses dados que eu falei. A meta atuarial lá em cima, os fundos ilíquidos, a gente correndo atrás da rentabilidade, né, com 2,86%. Os ilíquidos negativo, com 4,97%, e a carteira total, 1,63%. Esse gráfico que eu sempre trago para vocês, ele mostra a distribuição da nossa carteira, né? Quanto que esses fundos representam da nossa carteira. Então, em 30/4, eles representavam 14%, totalizando R$ 62.716.000, enquanto os fundos líquidos representavam 86%, R$ 383.856.000. Esse outro gráfico, ele mostra a rentabilidade acumulada em 12 meses. Então, ele tem maio de 2021 até abril de 2022. Em maio de 2021, nós tínhamos 377 milhões, em abril de 2022, 379.
Nos fundos ilíquidos, em maio de 2021, nós tínhamos 87 milhões. Em abril de 2022, 62 milhões. Mas isso aí não é amortização, não. Isso aí é que o dinheiro eles estão reprecificando e eles estão vendo que pulverizou os ativos e não tem dinheiro. Então, cada vez mais a gente vai vendo essa diminuição, a gente acha que amortizou. Não, não amortizou. Sumiu. E na carteira total, a gente observa que em maio de 2021 nós tínhamos 464 milhões, em abril de 2022, 442 milhões. Aqui é o desempenho da carteira ilíquida, que puxa o desempenho da carteira total para baixo, né? Esse quadro ele tem as amortizações que foram feitas no primeiro quadrimestre. Essas amortizações são valores que a gente conseguiu recuperar desses fundos estressados. Nesses 4 meses, nós recebemos 2.671.000 e desde a intervenção nós já conseguimos recuperar 42.423.000. Da parte dos investimentos é isso. Agora eu vou apresentar para vocês o resultado da avaliação atuarial. Quem fez a nossa avaliação atuarial foi a empresa ETA, o Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, uma empresa renomada que faz avaliação de grandes institutos no Brasil, e foi apurado um déficit de R$ 1.073.224.949,63. O déficit equacionado ele foi de 581.981.000 e o déficit atuarial a equacionar é 491.323.000. Nesse outro gráfico, eu trouxe para vocês a evolução do nosso déficit atuarial nos últimos anos, de 2011 a 2022. Então, a gente saiu de um déficit de 59 milhões em 2011. Em 2021, nós tínhamos um déficit de 783 milhões. E esse ano foi apurado um déficit de 1.073 bilhões. Diante desse déficit, a empresa, a nossa assessoria atuarial, ela apresenta 3 cenários, 3 opções de equacionamento. Essas opções foram apresentadas por executivo e o executivo escolheu o cenário 2, que era a opção que melhor atendia. No cenário 2, nós vamos seguir com o mesmo percentual que está aprovado no nosso plano hoje até 2024, e a partir de 2025, o valor aumenta para 59 milhões e vão ser feitos aportes fixos, como a Fátima já comentou aqui com vocês na abertura da apresentação. A parte da apresentação seria isso. Não sei se você quer acrescentar algo, Fátima. Então, o déficit atuarial, se você puder voltar naquele quadro, olha para vocês verem. Como que, por um passe de mágica, a partir da intervenção, o déficit começou a aparecer de verdade. Aquele déficit miudinho ali, a gente precisava fazer uma auditoria, mas o IPREM não tem dinheiro para isso. A gente estava vendo com o Bruno Dias e com a FIPECAF a possibilidade. A FIPECAF é uma instituição muito séria, ligada à USP, para fazer uma auditoria, para verificar o que aconteceu nesse período, porque é muito grave isso, esse déficit demonstrado dessa forma. Eu até tive que ouvir de um sindicato que depois que nós entramos lá, o déficit só aumenta. O déficit, ele sempre existiu. O problema é que ele estava demonstrado de uma forma equivocada. Então, é um problema grave que, se vocês pensarem bem, a gente precisava apurar responsáveis aí, inclusive porque essa demonstração ela levou a um acordo que eu chamo de acordão em 2016, no final do ano de 2016, de 30 milhões de reais devolvidos à prefeitura
zerando a dívida que a prefeitura tinha com o IPREM, em cima desse gráfico, a demonstração de que estava tudo lindo e maravilhoso e não estava nada. E ainda devolveram, pegaram 8 milhões e pouco, devolveram para a prefeitura e mataram uma dívida de 21 milhões que a prefeitura tinha com o Instituto do dia para a noite.